todos. Vamos dar início à terceira reunião da Comissão Especial da CPI da Copasa. Registro a presença aqui do nosso relator, vereador Molina, e dos membros da comissão, vereador Vladimir, vereador Jorjão. Está faltando o vereador Wilson, né? Cacilda, tem ata da reunião anterior para ler? Sim. Por favor, então. Comissão Parlamentar de Inquérito, requerimento número 119/2018. Ata da segunda reunião. Aos 25 dias do mês de maio de 2018, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a finalidade de investigar possíveis problemas na prestação de serviço de coleta, tratamento e cobrança da taxa de esgoto pela empresa Copasa Minas Gerais, no município de Itajubá. Vereadores Rodrigo Sampaio Melo, presidente, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator, e os membros José Vladimir dos Santos, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. Estiveram presentes também na reunião o diretor legislativo Luiz Gonzaga Costa, o diretor jurídico Dr. Caio Pereira Diego Nogueira e o assessor jurídico Dr. Gustavo Max de Oliveira. O vereador Marcelo Kraus Rezende, autor do requerimento que deu origem à CPI, também participou como convidado especial. Havendo número regimental, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando a leitura da ata da primeira reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente passou a palavra ao autor da denúncia, vereador Marcelo Kraus, o qual apresentou ampla justificativa para a realização dessa CPI. Entre elas, citou inúmeras reclamações recebidas no seu gabinete, indicações apresentadas por vereadores nessa casa, na legislatura 2013-2016, e também dados obtidos nas audiências públicas realizadas pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, a qual é presidente. Também mencionou sobre o movimento regional das câmaras municipais cobrando melhoria nos serviços prestados pela Copasa, principalmente sobre a coleta de esgoto e a redução da taxa cobrada por essa companhia. Este mesmo vereador ainda informou que, após o término dessa reunião, irá protocolar ofícios à CPI, encaminhando todos os documentos sobre a sua denúncia para que sejam juntados ao processo de investigação. Dando continuidade à reunião, ficou decidido que a comissão também expedirá os seguintes ofícios: ao prefeito municipal, solicitando cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico, à Secretaria Municipal de Saúde e SISMAS, solicitando relatórios que constem as análises físico-química e bacteriológica em amostra de água, realizadas pela Vigilância à Saúde na cidade de Itajubá no período entre 2017 e 2018. A Copasa solicitando o mapeamento sanitário de Itajubá e reclamações de clientes nos anos de 2017 e 2018. Ao PROCON, solicitando envio de possíveis queixas registradas por consumidores do nosso município relativos à falha no serviço de tratamento de esgoto no período de 2017 e 2018 e as ações dotadas a cada caso. A ARSAI, solicitando o relatório recente de fiscalização realizada no serviço de tratamento de esgoto na cidade de Itajubá e cópia de eventuais taxas emitidos por essa agência reguladora contra a Copasa Minas Gerais, nos últimos 5 anos. Logo após, advogados presentes na reunião informaram que, havendo necessidade de contratação de empresa especializada para prestar apoio técnico à CPI, torna-se necessária a abertura de licitação, conforme prevê a legislação vigente. Ao final, após a explanação de todos os membros da comissão, ficou decidido que a próxima reunião da CPI será no dia 5 de junho, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto-se arquivada nessa Casa Legislativa. E eu, Cacilda Alves da Costa, lavei a presente ato que, após aprovada, vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 25 de maio de 2018. Obrigado, Cacilda. Registrando aqui a presença do vereador Wilson, completando, então, 5 membros da comissão nesta reunião. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem concorda com a ata permaneça como estão. Wilson, vai levantar ou não? A ata aprovada por unanimidade. Obrigado, Cacilda. Bom, apenas para que os nobres colegas tenham conhecimento, conforme a Cacilda falou na ata, nós encaminhamos ofícios para a Copasa, para o SISMAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que também realiza algumas análises
físico-químicas de amostras de água na cidade. Enviamos para o PROCON, para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando análises feitas pela Vigilância em Saúde também, para a ARSAI e para a Prefeitura de Itajubá, solicitando o Plano Municipal de Saneamento Básico. Dos 6 documentos que nós mandamos, 2 já foram respondidos. A ARSAI já respondeu via e-mail e a Prefeitura encaminhou via digital o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, esse material está disponível já com a Cacilda, e qualquer membro que tenha interesse em analisar o material que nós recebemos já está disponível. O PROCON, o Sismas e a Copasa já fizeram contato conosco para tirar algumas dúvidas sobre o material solicitado, então isso demonstra que eles estão interessados em nos responder de maneira rápida. Então, acredito que em mais uma semana, 2 no máximo, nós teremos todo o material em mãos já. Enquanto aguardamos a chegada de todo o material solicitado, todos os documentos solicitados, queria compartilhar com os colegas que eu estive em Pouso Alegre na semana passada. Junto comigo também teve o vereador Molina, o vereador Wilson, e nós conversamos com os integrantes da CPI da Copasa realizada naquela cidade. Pudemos entender um pouquinho do trabalho que foi feito, um trabalho muito complexo, muito tecnicamente correto, uma CPI que levou 180 dias para ser concluída, porém os resultados práticos não eram o que a gente esperava, né? Não é o que muito da população espera, em razão de nós sabermos que a Copasa é uma empresa estadual, que tem aí uma gestão de nível de Estado, e que nós, como Câmara Municipal, temos uma limitação na ação. Porém, acredito que a CPI, pelo menos foi essa a análise que eu fiz, conversando com os representantes da Câmara de Pouso Alegre, o trabalho da CPI deles foi muito bem realizado, uma vez que tecnicamente estava bem embasado. Juntamente com isso, e atendendo um pedido do diretor Luiz Gonzaga, uma sugestão dele na reunião passada, nós trouxemos para cá, e eu entrego nesse momento para que seja anexada na ata dessa reunião, um formulário de requisitos que a CPI de Pouso Alegre utilizou para solicitar a contratação de um serviço de análise de esgoto tratado naquela cidade. Esse material foi feito por uma bióloga, uma empresa, né? Tinha uma bióloga participando da equipe, e lá eles definiram os critérios que seriam previstos ou exigidos de uma análise para definir se o esgoto estava de acordo ou não com as normas exigidas. Então, nós podemos usar isso como referência, foi o que eles usaram como base, para fazer a contratação do serviço. Então, para que a gente possa adiantar os trabalhos junto ao nosso departamento de compras, a gente usou esse material como referência. Foi até uma própria sugestão acho que foi o Luiz Gonzaga que trouxe na reunião passada, o Molina também concordou com isso, para que a gente adiante, porque acreditamos que será necessário isso no decorrer dos trabalhos. Bem, enquanto a gente aguarda... Uma parte, por favor. Por favor, fique à vontade. Com licença, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes. Então, questionamento. Quando for fazer visita, eu acho que tem que ser a comissão toda, na minha opinião. Uma contribuição para a gente poder fazer. E, fundamentalmente, acho que até para chamar as outras pessoas, nós teríamos que ver, na minha opinião também, nós tínhamos que ver a questão do contrato da Copasa, o que ela está fazendo, o que ela está deixando de fazer, qual a responsabilidade do município, se ele está cumprindo ou não, porque do próprio contrato aqui que eu estive verificando, tem vários questionamentos, chamar a Copasa aqui para a gente discutir isso aqui. Aí sim, a gente buscar outras partes. Porque eu acho interessante aqui também em Itajubá, nós chamar o CODEMA, o meio ambiente, né? Porque o saneamento básico tem a questão ambiental e o saneamento básico, né? Então, a gente teria que fazer isso. A questão tem um grupo aqui também, acho que é da Bacia, eles também têm um trabalho nesse sentido, questão de saneamento, questão da água do rio. Então, são pessoas que, após meu ponto, primeiro a Copasa nós verificar qual é o contrato dela, o que ela está cumprindo, deixando de cumprir, porque com esse levantamento depois, a gente pode até melhorar a questão até do próprio contrato.
a gente vê alguns pontos para a gente fazer. Então, é uma contribuição só para a gente poder avançar. Nada contra trazer as pessoas, entenda bem. Mas no próximo a gente tem que começar a estudar a questão do contrato e a Copasa. Ó, tenta aqui, lá, isso aqui pede isso. Você tem? Não. Então nós vamos pedir esse requerimento. Esse outro item, você tem? Não. Porque eu estava vendo, a Copasa tem uma isenção tremenda, não paga imposto nenhum. E o município fica onde? Se a água é nossa, né? Se tem lei federal barrando, tudo bem. Mas eu também gostaria também da próxima convidar o professor Dr. Alexandre da Unifei, questão que tem um trabalho belíssimo sobre a questão das águas, a questão do esgoto aqui. É só essa contribuição que eu queria colocar. Agradeço a contribuição do vereador Jorge, mas só uma observação que na primeira reunião de comissão eu informei aqui que eu estava marcando uma visita a Pouso Alegre e que os vereadores tivessem interesse em participar, me procurassem. Aí, no caso, só o vereador Molina e o vereador Wilson me procuraram. Então, eu entendi que os outros não tinham interesse. Eu não sabia, o senhor tinha marcado, mas não falou a data e o dia. Isso, o Vladimir foi convidado? Não, eu avisei aqui na reunião. Tudo bem, não. Entendeu? Não estou discordando. E aí, como não procuraram, então eu entendi que não havia interesse. Mas da próxima vez... vez... Quantas vezes o senhor marcar, falar, está marcado para tal dia. É isso que eu só comunicar, né? Sim, talvez essa comunicação que a gente está precisando ter para avançar. Foi aí depois por isso que eu, inclusive, montei aquele grupo lá. Mas a sua colocação, ela é pertinente e nós estamos seguindo exatamente dentro dessa linha. Primeiro, estudar o contrato, que é o que nós estamos fazendo, alguns já concluíram, aguardando a documentação da Copasa e da Prefeitura. A Prefeitura já mandou. A Copasa já falta... Inclusive, o senhor permite pedir para a Prefeitura, se ela tem o levantamento preliminar dos pontos de despejo de efluentes de Itajubá 2013, o que avançou de lá para cá, ou não, se eles têm, para contribuir até com essa comissão, que eles fizeram em 2013. Dectaram, muito bom o trabalho feito, viu? Trabalho muito bem feito. Então, para a gente levantar, novos agora que tem, o que avançou nesse que foi apresentado, para a gente poder até fazer a discussão com a Copasa. Ok, esse material foi o que acabou de chegar, eles protocolaram ontem à tarde, aqui, e foi esse que acabou de chegar nas mãos da Cacilda. E ela vai encaminhar para nós, para a gente avaliar. Tá? E aí, exatamente, após ter esse material todo em mãos, a gente começa a convidar as pessoas para vir aqui, e eu concordo com o senhor que o primeiro tem que ser a Copasa a ser ouvida. Durante esse período em que a gente aguarda a chegada dos documentos, foi que nós tomamos a liberdade de convidar os representantes da Unifei, que fizeram um trabalho independente a respeito disso, até para nos ajudar tecnicamente a ter uma noção mais próxima da situação, uma vez que nós não somos técnicos da área. Então, nesse sentido, que nós fizemos o convite aos representantes do NEIRU, né, que é o grupo da Núcleo Estratégico em Resiliência Urbana da Unifei, e convidamos, então, estão aqui hoje o professor Tiago, os pesquisadores Aloysio e Úrsula, para nos mostrar um pouco do trabalho que eles realizaram dentro deste tema, e que o objetivo é exatamente nos aproximar do conceito técnico que é tratamento de esgoto e a situação atual na cidade. Repito, foi um trabalho realizado por esse grupo técnico, é independente, e apenas vai nos servir de auxílio para depois, baseado na documentação que a Copasa nos apresenta, baseado no contrato existente e na documentação que a Prefeitura entregou, nós podemos, então, dar realmente início ao trabalho de análise que a CPI se propõe. Eu acho que está bem dentro da linha do que o vereador Jorge colocou. Então, só continuando, eu estou pretendendo, foi uma sugestão, depois da visita a Pouso Alegre, de ir a Lavras também, porque eles acham que Lavras foi um grupo também que teve bons resultados da CPI daquela cidade. Os colegas, se tiverem interesse em ir a Lavras também, eu estou fazendo contato, ainda não consegui, com o presidente da CPI de lá, para agendar um horário para a gente ir. E aí, quem estiver disposto a ir junto, né, a gente aguarda a agenda deles, que nós estamos pedindo uma visita da casa deles para isso. E já antecipo, no final da reunião a gente fecha isso, a visita a Lavras, como eu já falei, e eu queria propor uma visita às instalações da Copasa. O representante da Copasa, Onofre, esteve aqui para tirar algumas dúvidas sobre a documentação que foi solicitada, e eu falei que tinha interesse em visitar as instalações da Copasa aqui, da CPI. Eu já sei que um grupo dessa casa já conhece lá, já visitou no ano passado, mas uma visita dos membros da CPI específico por essa razão. E aí ele me sugeriu que uma segunda-feira pela manhã seria o horário mais
apropriado, uma vez que a diretora regional estaria aqui. Então, eu até mandei no grupo, mas se os senhores estiverem de acordo e disponíveis, na próxima segunda-feira, 10 horas da manhã, a gente poder ir até as instalações da Copasa. Tudo bem, Vladimir? Tá, então, analisando aí no final da reunião, a gente define isso. Tá, mas as visitas todas a gente vai anunciar aqui, para que todos possam participar. Bom, então, pedindo a licença aos senhores, eu gostaria de convidar que os professor Tiago, os pesquisadores Aloysio e Úrsula, da Unifei, possam também participar desse debate aqui no plenário. Fiquem à vontade. Uma coisa que nós ouvimos muito lá em Pouso Alegre foi: que bom que vocês têm a Unifei. Palavras, né, dos integrantes da CPI, da Câmara de Pouso Alegre, que eles tiveram que contratar institutos para auxiliá-los nesse trabalho, e eles sempre falaram, mais de uma vez, né, que bom que vocês têm a Unifei. Então, vai ser um grande suporte para vocês. E, nesse sentido, eu acho que a vinda dos senhores hoje aqui é muito útil para nós. Repito, o trabalho dos senhores é técnico, é imparcial, não tem nada a ver com essa CPI, mas eu acredito que, dentro dos conceitos do trabalho dos senhores, isso vai nos ajudar a entender, a compreender melhor a situação do tratamento de esgoto na cidade e poder nos ajudar a conduzir esses trabalhos. Então, é nesse sentido que os senhores estão aqui, para que nós possamos fazer uso do resultado do trabalho dos senhores. Nós, na maior cara de pau, estamos pedindo isso, né, que a gente possa fazer uso desse trabalho que os senhores realizaram. Então, antes de tudo, obrigado por aceitar nosso convite, por estarem hoje aqui. O vereador Jorge, o vereador Vladimir, o professor Tiago, o Aloysio e a pesquisadora Úrsula. Onofre, citei seu nome, agora que eu vi aqui. Se o Onofre quiser também vir aqui, fique à vontade, tá? É um prazer recebê-lo aqui, registrando a presença então, do Onofre, que é pertencente ao quadro de funcionários da Copasa. Bom, professor, o que nós podemos aprender um pouco com o senhor, com os pesquisadores, sobre o trabalho que foi realizado pelo NEIRU, esse núcleo estratégico em resiliência urbana da Unifei? Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer conhecê-los aí. Meu nome, na verdade, é Geraldo Lúcio Tiago Filho. O pessoal me conhece mais por Tiago, professor Tiago. Fui diretor há muito tempo no Instituto de Recursos Naturais, não sou mais, né? O Instituto de Recursos Naturais na universidade, ele congrega 7 cursos diferentes, e entre eles engenharia ambiental, engenharia hídrica, engenharia civil, e ciências atmosféricas, depois engenharia química, engenharia de bioprocesso e, para completar, biologia, né? Então, é um instituto multidisciplinar, e essa questão do plano diretor que está ocorrendo, né, o pessoal precisa desse tipo de serviço, né? Havia competência no Instituto que estava espalhada, não estava coordenada. Então, nós, com um grupo de professores, juntamos um núcleo, chamamos de um núcleo estratégico interdisciplinar em resiliência urbana. A palavra resiliência urbana, ela define a questão do esforço do município se moldar às mudanças climáticas, sociais, econômicas. Essa capacidade que o município tem que se moldar a esses esforços, né, estresse. Então, por isso que vem a palavra resiliência. E ele fundamentalmente foi criado para atender as prefeituras, principalmente, na parte de serviços de plano de diretores. Plano diretor, plano de saneamento, várias competências que tem lá dentro do Instituto. Graças a Deus, a gente tem quase todas, né? Então, basicamente isso. No caso específico que nos convidaram aqui a falar, né, o Aloysio mais a Úrsula, né, eles fazem parte de uma equipe, são mais ou menos umas 18 pessoas que trabalham no grupo. O Aloysio é o cara que vai para frente da linha de frente, ele faz o contato, ele que fecha, ele que faz mais ou menos esse contato entre as prefeituras, né? E a Úrsula é a que fica lá atrás fazendo as pesquisas, né, a turma lá. Então, basicamente é isso. No caso específico do saneamento que estão pedindo para a gente, tem no plano de saneamento feito pelo CIMASA, isso,
dentro do contrato do CIMASA, foi identificado algumas coisas que acho que é isso que vocês estão querendo saber, né? Especificamente o Aloysio, que tem as informações, né? Eu passaria a palavra para ele, então. Ok? Só para completar. Fique à vontade. Na verdade, a Prefeitura de Pouso Alegre fez uma grande parceria com a universidade, através da fundação, tipo de prestação de serviços que geralmente a prefeitura precisa de mão de obra especializada e ela não tem, né? No caso específico de alguns projetos especiais lá, né? Então, basicamente é isso que nós estamos feito, uma parceria bastante forte. Eu gostaria que houvesse também esse espírito aqui em Itajubá, entre, né, Itajubá e a Unifei, né? Que as duas estão em simbiose aí, eu acho que poderia ter uma parceria muito mais forte. Okay? Boa tarde a todos, né? Dentro dessa linha do plano de saneamento, pelo que eu entendi do que seria essa CPI, né, eu tomei conhecimento também de Pouso Alegre, a gente até foi consultado em alguns itens, né, pela prefeitura lá, pelo pessoal, o que a gente conseguiu ajudar eles também. Saiu melhor. Não era objeto do plano de saneamento o levantamento específico dessa tipologia de dados, né? Então, o plano ele faz uma análise mais macro do sistema. Porém, igual o professor falou, né, quando a gente terminou o plano, que foi um trabalho de 2 anos e meio, a gente chegou em algumas conclusões e alguns indícios. O plano ele é participativo, né, no caso a Copasa também era um dos integrantes da equipe do plano de saneamento, ela participou da execução também. Então, os resultados também foram todos passados e validados pelos representantes da Copasa. Caso, inicialmente, era o Thales fazia parte e depois o Eduardo, que é um... E aí, você tem um Excel que a gente poderia mostrar, né, que evidencia bastante uma conclusão do plano. O que o plano chegou em conclusão, né? Existem alguns dados que são divergentes, né? Por exemplo, a vazão de esgoto tratada pela estação, ela é superior do que a média que você pegar a população de Itajubá e multiplicar pela média do gasto por pessoa de água, o volume tratado é maior do que essa média de consumo de água. Então, o esgoto, teoricamente, é 80%, né? Só que retorna da água consumida, e o volume de água tratada, de esgoto tratado é bem maior. Então, isso já é um indício de algumas ocorrências. Por exemplo, de ligação de água pluvial na rede de esgoto, né? Projetos industriais também ligados na rede de esgoto, né? Infelizmente, a Copasa ela não tem esses monitoramentos, né? Ela não sabe efetivamente, pontualmente, onde estão esses problemas. Outra coisa que a gente constatou no diagnóstico que a gente fez é que existe alguns pontos de descarte de casas nos rios, ribeirões e até na rede de drenagem urbana do município. Então, a Copasa também não tem esse monitoramento. Toda a cobrança da Copasa é feita baseado no consumo de água. Então, você não tem medição nenhuma de esgoto, né? Então, não tem como comprovar os volumes. Então, essa tabela é uma tabela final dos programas que foram aprovados para ser executados no âmbito do plano de saneamento. E um dos primeiros programas que até está com um prazo emergencial seria a adequação dos domicílios na ligação de esgoto, que tem muito município que não tem essa ligação de esgoto, ou que tem a ligação de água, mas despeja o esgoto diretamente em rio, drenagem, verão da cidade. Se vocês, uma coisa que foi fácil a gente verificar no diagnóstico, se você percorrer os principais cursos d'água da cidade, você vê lá os canos de descarte saindo das casas e caindo direto no rio. Então, a gente, baseado nos dados que a gente levantou, a gente estimou um custo desse programa e a gente colocou como emergencial.
Então, no âmbito do plano, o plano já pede que a Copasa faça essa intervenção, de modo emergencial. Estima até já um orçamento que seria necessário para fazer essa adequação. Outro fato que a gente constatou que ajudaria num monitoramento desse tipo é o fato de não ter as redes todas cadastradas e já referenciadas. Então, outro programa que está também logo abaixo, também como emergencial, seria o cadastro já referenciado dessas redes, para facilitar esse monitoramento. Porque hoje você tem as redes mais novas e as principais geolocalizadas, mas as antigas mesmo, depende muito do conhecimento do funcionário. Você não tem aí mapeado, com certeza, esses pontos. E para qualquer tipo de monitoramento, de controle, é extremamente necessário você ter essa malha toda georreferenciada para poder monitorar. Então, se você olhar o Excel, você vai ver que tem vários programas que são dedicados especificamente à Copasa. E a maioria deles de caráter emergencial e focam justamente nessas incoerências. Mas, como eu falei, assim, não foram... a ideia do plano é trabalhar no macro, né? Então, não foi feito, igual foi feito na CPI lá de Pouso Alegre, um levantamento mais preciso, pontual dessas incoerências, né? Então, por exemplo, levantar a quantidade de pontos de despejos ilegais. Teria que fazer uma varredura em todo o sistema de drenagem da cidade, incluindo os rios, para pontuar quantos despejos existem. E tentar também achar dentro da drenagem pluvial, principalmente nas principais redes, esses pontos. A gente trabalhou mais no macro da cidade, para delinear quais seriam as informações que teriam que ser levantadas, né? Um ponto também que a gente constatou foi a questão do lodo, tanto da estação de tratamento de água, quanto também o resultado do esgoto. E houve uma divergência das informações de destinação. Então, o pessoal do próprio CIMASAS informou ao pessoal do plano que a gente estava desenvolvendo que algumas vezes tinha esse descarte no aterro do CIMASAS e, por vezes, não. Então, quando não teve, para onde que foi esse lodo, a gente não conseguiu ter uma coerência de datas para determinar um volume no decorrer dos anos, entendeu? Controle de como que estaria dando esse descarte. E alguns locais informaram para a equipe de campo que estava levantando os dados que haveriam alguns descartes em rio, que é um problema sério, né? Então, a gente não conseguiu comprovar isso, mas a gente não conseguiu também a coerência dos dados, porque tudo que entra no CIMASAS é tabelado e mapeado, então você tem volume, peso, e é cobrado por tonelada, né? Então, a gente não conseguiu essa coerência dos dados estatísticos para provar uma destinação regular desses dados. Por isso, a gente pediu uma série de programas que dariam esse subsídio técnico para, posteriormente, ter um monitoramento dessas ações. Então, eu acho que no que tange a CPI, os dados que a gente levantou, basicamente é isso. A gente tem alguns dados pontuais, mas necessitaria um levantamento mais apurado, dos moldes que Pouso Alegre realizou, né? Mas uma coisa que eu posso adiantar que aconteceu lá e não acontece aqui, é que lá você tem um descarte muito grande, principalmente na época de chuva, de esgoto na rede de drenagem. E esse descarte ele era de conhecimento e era de praxe de execução da Copasa. Então, ele tinha alguns ladrões na rede que descartava direto na rede, lá em Pouso Alegre. Esse fato não acontece aqui. Então, aqui não tem esse dispositivo. Então, eu acho que esse era um dos maiores problemas lá, que as bocas de lobo lá cheiravam esgoto. São pontuais, né? Aqui em Itajubá tem alguns descartes pontuais.
Lá você tinha toda uma rede, toda a interseção, desvio que tinha um ladrão para a rede de drenagem. Então, quando chovia muito, você tinha despejo direto. Então, aqui não tem essa dinâmica de trabalho. Então, a Copasa que ela não faz isso. Então, esse fato é um fato que não vai se repetir aqui. Eu acho que esse era o maior problema lá. É muito na rede de drenagem. Até causando alguns alagamentos pontuais no centro, esse tipo. Então, assim, a gente está à disposição para algum tipo de pergunta que vocês tiverem. A gente tem uma massa de dados de levantamento grande, mas como o trabalho ele começou em 2015, então também ele está um pouco defasado, né? Essa parte diagnóstica é o segundo processo que é feito no plano de saneamento. Então, os dados de diagnóstico vão ser aí do final de 2015, começo de 2016, então já vai estar um pouco, não vão ser tão atuais, né? Mas está tudo à disposição do que vocês precisarem, né? A gente pode disponibilizar todos os dados e estamos à disposição para atender qualquer demanda aí que vocês tiverem nesse sentido. Luiz, é só para mim então, uma dúvida. Se puder, devo mostrar a planilha novamente na tela. Eu queria que você diferenciasse para mim ali o que é emergencial, o que não é. Se é só essa coluna J que está definindo o que é emergencial ou não, ou se essa diferenciação de cores também, verde, amarelo. Não, é só a coluna J. Mesmo. E você falou que conseguiu até chegar a valor. Você tem o valor total das ações emergenciais? Não, mas só se somar ali. É só somar, tá. É rapidinho. Dá para fazer. Tá, então eu vou pedir para o pessoal da comunicação poder... Nós podemos ficar com esse material? Sim. Então, o pessoal da comunicação poder salvar esse material para nós, disponibilizar para os 5 membros, por favor, para que a gente possa ter essa noção de valores. Isso aí pode nos dar um norte considerável. Essa colocação que você fez em relação ao dispositivo que tem em Pouso Alegre, né, até foi comentado, sim, na reunião lá. Eu acho que o termo é usurpador, uma coisa assim. Eles tentaram lembrar o nome do dispositivo, que jogava água em épocas chuvosas, jogava água junto com o esgoto. Eles citaram realmente isso. Não é que esse era o maior problema, esse é o maior dificultador para fazer as medições. Dificulta fazer as medições. O problema é o descarte sem tratamento que há em alguns pontos lá que eles detectaram. A Úrsula quer fazer alguma colocação? Não? Os membros da comissão gostariam de explorar? O professor Molina, que é certeza que, como bom professor que vai fazer pergunta. Gente, boa tarde a todos, os membros da CPI. Boa tarde à equipe Unifei, né? O professor Tiago fez um breve apanhado do histórico do IRN e tudo. Faltou dizer que foi meu professor, né? Lembro com carinho, 1900 e Guaraná com rolha. É uma satisfação recebê-lo aqui. Eu dei aula de centrais hidrelétricas para você? Como é que é? Dei aula de centrais hidrelétricas? A aula minha que eu dei. Foi isso mesmo. Faz tempo. Uma satisfação recebê-lo aqui, junto com a equipe, né? A equipe que a gente já tem conhecido aí nas conversas sobre o plano de saneamento. Na verdade, assim, eu não cheguei no nível da dúvida ainda, né, em relação aos dados que vocês estão trazendo. O colega, esqueci o nome dele, o Thales, né? O Thales me passou semana passada, né, por e-mail, ou o próprio Luiz, não sei, foi o Thales mesmo, me passou por e-mail, a gente está fazendo a leitura, né, do plano de saneamento, aquele resumo, né, aquele resumo executivo. E ali dá para ver, de fato, que tem alguns apontamentos que vão trazer sinergia ao estudo que nós estamos agora empenhados aí. Esse resumo que você trouxe agora também é bastante elucidativo. Acho que essa planilha também a gente vai poder olhar agora com calma, enfim. Então, não cheguei no nível da dúvida, né, para trazer algumas perguntas, mas acho que o importante desse momento nosso aqui, né, a gente já agradece de antemão, né, pela disponibilidade de vocês, é estabelecer esse canal. Agora a gente, como foi dito de início, né, estamos recebendo várias documentações, e aí sim a gente vai começar, então, casar as informações vindas de diversos agentes com aquilo que o plano de saneamento pode também apontar, e aí fica estabelecido esse canal. A gente espera contar com vocês mesmo para
para essa questão bem técnica, né? Que é a área de vocês, que é a área de domínio, né, da equipe, né, do Núcleo Estratégico em Resiliência Urbana. Nome bonito, né, professor? Muito bem. Então, nesse momento eu agradeço e espero, de fato, contar com vocês. A gente vai afinando as questões aí conforme for surgindo as dúvidas. Nós estamos sendo dispensados, né? Ainda não, né? Mas não, fica à disposição, professor Molina, né? Você sabe que essa interação é uma das coisas que a gente pôs dentro da universidade, essa interação da universidade com a sociedade. Para a gente é muito difícil. A gente tem dificuldade desse tipo de relacionamento. Então, o Nehru, a maneira foi criada por essa filosofia, entendeu? Para ter essa interface com a necessidade, principalmente da comunidade onde nós estamos inseridos. Tá ok? Sim. Fica à disposição. E a questão da documentação dos dados que estão precisando, como o Aloysio disse, fica à disposição, não tem por que não fornecer, tá certo? Eu acho que seria por interesse público, não tem problema nenhum. Talvez, depois eu vou conversar com o Aloysio, terminando aí, esse documento que nós trouxemos de Pouso Alegre, eles tiveram todo um apoio de uma pessoa técnica, uma bióloga, né, que atuou com eles diretamente e os ajudou a delinear, né, o que seria necessário como requisição, né, para requisitar os serviços, e aí eles contrataram uma entidade, no caso acho que foi a Fundação Roger, que acabou apoiando eles tecnicamente, com base nesse itens de requisitos que foi estabelecido por essa bióloga. Eu queria apresentar depois para você, Aloysio, porque assim, acho que a gente tem que refinar de acordo com as nossas necessidades locais. Talvez seja bem parecido, mas pode também haver algumas peculiaridades que nós precisaríamos de alguém técnico para nos ajudar a enxergar as peculiaridades do nosso caso. Então, a nossa setor legislativo já tem uma cópia, eu estou com essa outra aqui, então a gente apresenta para o Aloysio para essa troca de ideias. Se é uma cópia dessa para andar para... Sim, está na hora aqui. Para a gente olhar. Ah, então tá bom. Está na mão. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, presidente Flávio, a Úrsula, né? E o Mário. Aloysio, perdão, confundi aqui. Quando eu fiz a colocação de vocês entrar, a gente, na minha opinião, nós temos que estudar o contrato com a Copasa, o que ela está fazendo, está deixando de fazer, em tese, o trabalho dela, pelo um contrato que ela tem. A parte técnica que vocês estão fazendo é muito importante para a gente somar depois a questão, o que nós podemos melhorar na prestação de tratamento de esgoto, saneamento básico, porque isso gera saúde para a nossa população. E a lei federal garante esse tratamento. Como também está buscando em outros municípios uns dados que venham a contribuir, né? Mas eu, na minha concepção, eu acho que se nós fazermos um trabalho da Copasa, dentro do trabalho vocês no plano diretor, eu estive na reunião lá, a gente acompanhou, apresentamos proposta por sinal, né? Como presidente bairro da Varginha, morador, não até como vereador, mas um trabalho que nós fizemos. E uns alunos lá também fizeram um trabalho nos bairros também, fazendo um levantamento, não sei se chegou a vocês, cada realidade de cada bairro que tinha. Então, não interprete mal a minha colocação no começo, vocês são muito bem-vindos, serão sempre bem-vindos a essa casa para contribuir com esse projeto, né? Porque nós estamos levantando as partes técnicas, mas o básico mesmo nós não estamos sabendo. Aonde que eu propus ao presidente nós fazer, chamar a Copasa, pegar o contrato e verificar item a item. Eu estou lendo aqui, eu estou achando umas coisas meio absurdas, mas talvez dentro da lei, tem o nosso jurídico, é permitida a minha colocação ou não, para melhorar. E a contribuição de vocês vai melhorar isso tecnicamente, né? O trabalho que vocês têm realizado, para falar a questão. E também, dentro desse trabalho que vocês realizaram, tem alguma coisa que é responsabilidade do município? Isso é básico, fundamental nessa discussão da CPI. A responsabilidade de cada um, né? Pelo que vocês levantaram, o trabalho que vocês têm, qual é a responsabilidade do município? Ou não tem? Qual a responsabilidade da Copasa? Então,
Vocês sejam bem-vindos, não me interprete mal a minha colocação. Eu quero ser um pouco mais até objetivo. Essa parte técnica vai ser fundamental, como outros municípios que a gente vai pegar para avaliar, para a gente melhorar o tratamento de esgoto do nosso município. Melhorar a qualidade de vida do nosso município. Esse é o objetivo nosso para fazer esse trabalho. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jorge, muito obrigado. O vereador Molina também pelas colocações. Professor, por hoje, né, sua equipe está dispensada, com todo o carinho e respeito que temos pelo seu trabalho. Agradecemos muito a colocação. Aloysio, fique tranquilo que a gente sabe que o trabalho de vocês não tinha interesse de ser pontual. A gente sabia disso. Repito, estamos fazendo uso disso para nos dar embasamento para continuarmos nosso trabalho. Com certeza precisaremos de novas visitas, né, dos senhores aqui, ou até nossa lá no núcleo, para tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação, alguma informação técnica que possa nos auxiliar, como o próprio vereador Jorge colocou. Tá bem? Mas muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Eis aqui um exemplo prático e real, professor, dessa interface Unifei-Sociedade. Acho que exemplo maior que esse fica difícil, mas obrigado mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu só queria lembrar que, na verdade, esses planos diretores, eles servem de embasamento para a casa aqui transformar em lei, né? Então, na verdade, essa que é a ferramenta que a gente está fornecendo para vocês, né? Criar meios para criar leis para poder alcançar uma excelente qualidade de vida que todos nós merecemos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Molina, foi um prazer. Obrigado, vocês tchau, também. tchau. Obrigado, fiquem à vontade. Se quiser continuar participando da reunião, fique à vontade. Eu sei que os senhores têm outros compromissos. Tá? Não, só continuar para a gente definir as próximas ações. Eu gostaria de, então, confirmar aqui, propor aos colegas, de nós realizarmos uma visita às estações de tratamento de esgoto da Copasa. Minha sugestão fica para a próxima segunda-feira, 10 horas da manhã. Vereador Jorge, ok? Segunda-feira, 10 horas da manhã, tudo bem? Isso, saindo daqui. O Onofre não está sabendo ainda disso? Segunda-feira, 10 horas, né? E aí a gente se encontra lá. O vereador Molina também já falou que está ok. Só o Vladimir que está ausente, mas se ele puder ir também. Ele concordou? Então, ótimo. Minha sugestão, então, na próxima segunda-feira faremos essa visita. É o tempo aí que os 4 ofícios que ainda não foram respondidos podem ser respondidos. Acredito que não serão até terça-feira ainda, mas não mais tardar mais 2 semanas. Minha sugestão é que a próxima reunião nós possamos focar no seguinte: cada um de nós, membros, possamos trazer para cá nossas opiniões e dúvidas em relação ao contrato que nós estamos lendo. Então a gente possa discutir aqui quais são as dúvidas ou principais observações que a gente já tem observado. Nós temos aí 2 materiais já à nossa disposição para estudar, que são os relatórios da ARSAE e o Plano Municipal de Saneamento Básico. A Prefeitura já entregou, está com a Cacilda. E o nosso relator vai puxar essa reunião da semana que vem, já conversei com ele, até para que a gente possa já começar a desenhar o relatório que por ele vai ser montado, com as nossas dúvidas e questionamentos que vamos levantando a partir do contrato. Por que eu estou sugerindo isso? Só para os senhores entenderem. Na segunda-feira faremos a visita à estação de tratamento da Copasa. Então, teremos uma impressão in loco da situação. O relator, na terça, apresenta já um primeiro direcionamento do seu estudo com as nossas observações. Aqui nós vamos discutir, podemos apresentar na tela, para que todos fiquem alinhados em relação a isso. E é o tempo que nós temos para que Copasa e Prefeitura entregue para nós os documentos que faltam. E aí a gente pode realmente fechar a linha de trabalho e de raciocínio dessa comissão, que eu acho que aí vai estar bem embasado e bem desenhado. E aí seria o tempo de nós, pela minha previsão aqui, daqui 2 semanas, aí sim já trazer o representante da Copasa para convidá-lo, para a gente poder ouvi-lo neste plenário e aí começar a fazer as discussões mais pontuais, precisas. Eu acredito que seria o melhor caminho. Peço a opinião dos senhores. Presidente, eu até recebi uma ligação agora, o pessoal que está assistindo
a nossa CPI aqui. Eu acho que, eu não sei, eu fico preocupado se a gente vai conseguir fazer um estudo profundo desse contrato, ir mesmo na onde a gente está querendo, saber dos compromissos que a Copasa não está cumprindo no município nosso, saber da obrigação da prefeitura de fiscalizar, e o pessoal está cobrando que a gente vá mais a fundo nesse sentido, contrato mesmo. E eu acredito, sei que é importante esse primeiro passo aí, mas acredito que a gente já podia estar trazendo alguma coisa mais real aqui na próxima reunião. E eu estava fora ali, ficou marcada a visita ali aqui em Itajubá ou lá no centro de tratamento? Então, de água, né? Sim. Não, mas de esgoto é lá na saída, então, não é o da água aqui. Ah, de esgoto, certo. Nós estivemos lá o ano passado, a gente sabe que eu, propriamente dito, acho que uma coisa de primeiro mundo, tudo, mas nós vamos lá no final, mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo aqui, como que está sendo feita a coleta. Eu acabei de ver a equipe da Unifei falando aqui de quanta coisa sendo jogada no rio aí, que eles têm ciência disso, e nós vamos ver o que está chegando lá, mas não estamos vendo o que está indo para lá. Isso que é a minha interrogação. Vereador, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim, nós não podemos questionar um trabalho de alguém que a gente não conhece. Por isso eu acho importante a gente visitar, ver, né, nós estamos entrando na casa de alguém. Então, nos convidar a ir lá, sermos recebidos e depois fazermos os questionamentos que eu acho bem plausíveis de sua parte. O porquê da nossa preocupação e precaução no início dos trabalhos, para que a gente não corra o risco de sermos injustos. Eu entendo a cobrança da população, é justa, é correta, só que a gente tem que sempre deixar bem claro, e por isso eu iniciei a reunião falando isso. Nós somos uma Câmara Municipal, nós temos nossa limitação de atuação, então não podemos vender aqui uma ideia de algo que nós não podemos oferecer de verdade. Acompanhando o trabalho de outras comissões, nós vimos a atuação limitada que elas tiveram, que detectaram falhas documentadas, e o resultado prático, na verdade, nenhum. A população sentiu alguma diferença? Nenhuma. Então, nós temos, por isso a minha preocupação em ser muito cauteloso no início, entendo sua ansiedade, comungo dela, porém, acho que nesse início de trabalho nós temos que nos precaver do máximo de cuidados possível. Vamos visitar as instalações, sei que o senhor já conhece, nem todos aqui conhecemos, mas o senhor já conhece. Vamos fazer o dever de casa, né? Visitar as instalações, ouvir do dono da casa como que o trabalho é realizado, para que depois, então, nós possamos apontar falhas ou questionamentos que nós tenhamos. Sobre a sua colocação, acho que deveríamos trazer algo mais preciso sobre o contrato. É exatamente essa minha proposta para a próxima reunião. Os 5 membros, discutir aqui quais são as dúvidas que nós estamos já observando só de estudar o contrato e do que nós estamos vendo na rua, na prática, que o senhor, melhor que ninguém, conhece as realidades, principalmente da zona rural. Então, presidente, o que eu falo é o seguinte: o ano passado foi um ano inteiro de luta, de requerimento, de indicações, de visitas, de presença da Copasa aqui na nossa... nós estamos já um passo longo dessa primeira investigação. Eu só torço para que a gente não fique muito também... eu estou gostando de ver a condição do seu trabalho, mas espero que não seja muito assim. Eu acho que a gente já deu muita chance aqui para a Copasa estar aqui, resolver as situações que estão do mesmo jeito do ano passado. Não vejo melhorias em relação às nossas falas aqui da Copasa. Nós falamos tanta coisa aqui, está do mesmo jeito, cobrança indevida, esgoto a céu aberto, lugar sem esgoto. Eu gostaria que nós não estivéssemos fazendo muito meio termo, porque nós gastamos 1 ano e meio aqui pedindo, fazendo de tudo, e não aconteceu nada. Só isso que é meu pensamento. O senhor me desculpa, mas estou gostando de ver como o senhor está conduzindo, mas pretendo ver uma coisa mais prática na nossa comissão mais para frente. Não tem que pedir desculpas não, vereador, fique à vontade. A minha preocupação, repito, e o doutor Gustavo está aqui, é só o seguinte: tudo que foi discutido fora da CPI não tem valor legal nenhum para o nosso trabalho. Então, se nós não colocarmos tudo isso que foi discutido dentro desse contexto iniciado há 2 semanas, não poderá ser utilizado, como é que dizem, no linguajar dos advogados,
só vale o que consta nos autos. Então, por isso a gente tem que trazer todo esse trabalho que foi feito, não é que foi em vão, mas tudo isso tem que ser trazido para o contexto desta comissão, que teve início dia 15 de fevereiro. Por isso essa minha precaução exagerada, vamos dizer assim, exatamente para que o nosso trabalho não seja questionado depois de 180 dias, né? E aí chegar lá no final, depois de todo esse trabalho realizado, vir alguém questionar, não, vocês não incluíram tal informação, e aí o trabalho é anulado. Então, entenda a sua preocupação, por favor, não a perca, não perca essa vontade de cobrar, para que exatamente force nossa equipe a andar, e eu garanto que, de minha parte, eu vou manter a precaução e o cuidado de que não haja falhas ao longo do processo, para não termos depois nosso trabalho invalidado. Tá? Mas não peço desculpa não, por favor. Me permita, senhor presidente, só para reforçar a sua fala, essa última fala, de trazer tudo que já foi trabalhado no passado para o contexto da CPI, um exemplo claro foi o que a gente presenciou agora há pouco, né? Os membros do NEIRU, né, do núcleo da Unifei, que fizeram todo o trabalho durante 2 anos e meio para a construção do plano de saneamento, eles estiveram aqui presentes em pouco mais de 15, 20 minutos, né? Falaram brevemente sobre algumas constatações do ponto de vista macro, né, no problema que tem a ver com a nossa CPI, e já se ausentaram. São 15, 20 minutos em que eles trazem para o contexto da nossa CPI todo o trabalho do plano de saneamento. Então, agora, todo o trabalho do plano de saneamento faz parte dos autos, digamos assim, né? E a gente tem todo esse material para consulta, que não é de poucas páginas, são algumas centenas de páginas que podem subsidiar também o nosso trabalho. Então, isso é um exemplo bem palpável da sua última fala. A gente tem que trazer esses elementos de uma forma legal para o contexto da nossa CPI, para que a gente possa ter todos esses documentos como base para as nossas discussões daqui para frente. Eu queria aproveitar e acrescentar, eu entreguei o documento para o Aloísio, é uma boa notícia, né, de que boa parte daqueles itens que estão naquele relatório, né, nos requisitos, boa parte daqueles itens já é monitorado por alguns professores da Unifei. Então, ele vai poder nos ajudar, verificando quais dos itens que são monitorados já, então não teríamos custo algum para ter essas informações, e aí só vai sobrar alguns itens, né, que a gente teria, então, que, eventualmente, contratar alguém para fazer um trabalho. Bom, então, reforçando as palavras de Pouso Alegre, que bom que nós temos a Unifei. Pois não, vereador? Aonde eu falo. Nós, na minha opinião, nós temos que sentar esse contrato, item por item, discutir com a Copasa, em tese, ela está fazendo ou deixando de fazer, eu não vou acusar. Eu sei que tem esgoto a céu aberto. Eu sei que casa que onde é habitada tem que ter esgoto. Por que não está fazendo? Eu acho que isso é fundamental, chamar a Copasa para ver aqui. Tem o tratamento de esgoto. Foi noticiaram aí, as mesas aí, a questão ali perto da PAI. O esgoto caindo. Só esse levantamento que a gente tem que fazer, ter dados, aí chamar esse pessoal, olha, detectamos que tem esse problema tal, qual é a solução que vocês têm para nós ajudar? Porque eles apresentam, se o que não tiver no contrato, nós podemos cair do cavalo. Então, me desculpa, eu vou insistir, pegar esse contrato, sentar com a Copasa, senta a Copasa aqui e falar, ó, leva 2 sessões nossas, não tem problema. Contrato, cláusula primeira, qual dúvida nós temos? Resolvemos. Como eu assinalei vários aqui, né? Um exemplo. As tarifas serão estipuladas de forma isonômica para os usuários do serviço e deverão obedecer o princípio da justiça social. Que justiça social é 90%. Está vendo? Está aqui. Acho que isso que nós temos que levantar os problemas dentro desse contrato, presidente. Aí sim, ó, Varginha, Lavras, coisas, o que tem dentro desse contexto nosso que nós podemos fazer. Porque nós temos que pegar a realidade que está acontecendo aqui. E está complementando. Ele fala 50%, melhorado de investimento, melhoramento, conversão, a expansão do serviço. Hoje, ele fala em redução de 50%. Então, discutir com a Copasa, porque tem, é isso que eu estou dizendo, tem só a responsabilidade da Copasa e o município.
Onde fica? Tem? A Copasa vai ter que nos dizer aqui se tem ou não. Então, por isso, senhor presidente, eu acho que para nós dar o pontapé inicial é pegar o contrato, ver o que está sendo contemplado e o que não está. O Vladimir, vereador, falou bem, lá tem lá Ano Bom, Cachoeira, Cachoeirinha. Vamos entender melhor isso junto com a Copasa. Eu sei na Capitinho que desde 2016 está o Onofre aqui, nós fomos lá, tratamento de esgoto lá, né, Onofre? Ah, saiu? Eu falo que ele é nossa ego brincando. Tem a questão séria da questão do tratamento lá. Nós temos aqui no bairro da Varginha, no Barbosa, tem moradores lá, está caindo tudo a céu aberto. O que é permitido colocar lá? Nós temos que ter solução da parte da Copasa e depois ver até o município. O qual, senhor presidente, eu pedi para, eu vou mandar por escrito depois, para eles fazerem esse levantamento. Muito bem. E o meio ambiente? Qual o papel do meio ambiente sobre o tratamento de esgoto no nosso município? O que mais está questionando? Que é o tratamento que estão deixando de fazer? E nós viajamos para trazer uma coisa, que sendo que nós não resolvemos aqui primeiro. Eu acho que se nós resolvermos os problemas que tem aqui, até perguntar a experiência. Aconteceu isso com vocês aqui, quem pode nos ajudar aqui? Então, eu sou favorável a iniciar o tratamento, o contrato da Copasa. Só uma parte aqui. A minha preocupação é o seguinte, eu estou recebendo uma mensagem aqui de alguém da Copasa falando assim que lá em Pedralva houve uma expansão no atendimento rural, não sei o que. Não, que é para a gente seguir o modelo. Nós não temos nada que seguir modelo. Nós queremos conta do que já está há 10, 12 anos dentro do contrato que não está sendo cumprido. Beleza, então agora a gente entrar numa jogada dessa, achar que vamos criar uma nova cláusula para o contrato. Não é isso, não. Nós queremos saber o que a Copasa não cumpriu em relação aos bairros, não é aumentar os bairros agora. Porque aqui fala que Pedralva aumentou o perímetro urbano de projeto de lei de Pedralva para atender os bairros rurais. Quer dizer, não estão vendo um cumprimento atual do contrato e vão pensar que vai expandir isso. Eu quero saber o que está acontecendo nos bairros que estavam dentro do contrato, que já acabou o prazo de ter o esgoto e tudo mais, e que não tem nada. Eu acho que é aí que nós vamos começar a bater nessa tecla em cima do contrato que a gente tem, né, vereador? Estou dizendo, nós temos respeito quando coloca, sabe, com tanta certeza, não está deixando de fazer. Essa é a dúvida que nós temos. A comissão foi criada para isso. Então, a gente afirma que não está fazendo aquilo lá. Né? Como eu citei aqui lá do sítio Barbosa, né? Ali atrás da creche passa um esgoto a céu aberto, da Baía da Varginha, ao século nós estamos vivendo. Então, são essas coisas, senhor presidente. Eu acho que se nós pegar no contrato, porque também nós não podemos falar uma coisa que não está no contrato. Né? Por isso, a gente fazer uma leitura em conjunto, nós vamos detectar esse problema. Aí tem o jurídico aqui, o Luiz Gonzaga, dúvida, senhor jurídico, isso aqui. Aí ele vai poder nos informar. Mas nós não sabemos a realidade desse contrato. Nós estamos falando e não iniciamos o trabalho nele. Aí vem fazer o que você está falando, Vladimir. Na zona rural. Qual zona rural? Entendeu? O contrato está dizendo realmente, tá? Por que você... Aí eu concordo. Vamos levantar para chamar a responsabilidade de quem? Então, a minha sugestão é nós já pegar o contrato, chamar a Copasa, até um representante do governo, por que não? Entendeu? O Onofre, né? Voltou aí, a hora que eu ia falar dele, ele saiu, mas tudo bem. Chamar ele aqui e mostrar, vamos estudar esse contrato junto. Acho que é fundamental, porque o presidente falou no começo, aí é verdade. Aí ele fala assim, a concorrência pública, o número tal, cadê o projeto do Soma? Né? Eu anotei alguns, senhor presidente. Então, por isso que se a gente lê o contrato junto, a gente, na hora, pode fazer o questionamento com a sugestão de um representante do governo aqui também, porque ele é parte fundamental desse processo. Vereador Jorge, eu gostaria de tranquilizá-lo que nós estamos seguindo exatamente nessa direção. Só quero explicar o porquê que eu estou indo no sentido que estou caminhando. Primeira coisa que nós solicitamos foi que a Copasa e a Prefeitura nos informasse documentalmente o que cada um está fazendo. Tendo isso em mãos, nós podemos chamá-los. Entendeu? Por que eu não posso chamar antes? Porque qualquer um pode vir aqui e falar qualquer coisa que não esteja documentado. Então, depois de entregue a documentação, não só o contrato nós já temos, mas eu quero que a Copasa me diga o que vocês estão fazendo hoje.
Prefeitura, o que está sendo feito hoje pela Copasa? A Prefeitura tem que monitorar. Tendo isso em mãos, documentado e anexado no nosso trabalho, nós podemos chamá-los e aí conversar. Porque aí nós vamos ter embasamento para questioná-los. O contrato, o que eles falaram que estão fazendo no documento e na prática. Por isso a minha preocupação em esperar os documentos chegar. Então nós estamos indo exatamente... tudo é pertinente. Né, exatamente o sentido que o senhor está sugerindo, e o que o vereador Vladimir também falou, nós estamos exatamente nesse sentido. Só com esse cuidado que eu tive antes, de pegar a documentação antes de questioná-los. Mas o contrato, senhor presidente, está aqui, ué. Eu entendi, vereador Jorge. A discussão, acho que o passo inicial, se a gente discute o contrato com esse documento que vem, aí nós vamos comparar. Isso. Certo? Porque então, o documento está lá, nós temos que ver o contrato. O principal foco é o contrato. Melhoria que nós podemos fazer, nós podemos essa comissão apresentar depois, com essa experiência de outros municípios, com um belíssimo trabalho que a Unifei tem, o meio ambiente pode apresentar, com o CODEMA pode apresentar. Eu acho que esses ingredientes, ele vai somar no projeto. Porque será que está o ponto aqui que foi assinado pelo prefeito, nós não podemos fazer uma emenda? Não sei. Aí o jurista não é emenda, o que é? É uma sugestão. Sim. Né? Então, eu acho, se nós pegar o fundamento aqui, eu acho fundamental. Tá. Não que isso está fazendo está errado, pelo amor de Deus. Não, entendi. Tá? Só tranquilizando, nós não estamos buscando nenhuma melhoria agora, não. O que eu fui buscar em Pouso Alegre, especificamente, foi a experiência de condução da CPI. Que percalços eles encontraram ao longo da condução do processo, para que a gente não cometesse os mesmos erros ou não passasse por dificuldades que eles já passaram. Foi em relação a processual. Então, eles apresentaram bem, de maneira muito detalhada, o que eles passaram, então a gente consegue ter uma visão mais clara do caminho que queremos percorrer. E vimos que estávamos já indo no caminho correto, até em razão da orientação que tivemos aqui da casa, né, e da documentação que já tínhamos, então a gente viu que estava indo no caminho certo. Foi mais ou menos nesse sentido. Então, eu acredito que nós estamos indo todos alinhados na mesma direção, só com essa precaução. Só trazer aqui para os senhores uma questão. O Onofre falou com a diretora regional da Copasa, e ele perguntou se pode ser segunda-feira, 9 horas da manhã, essa reunião, essa visita, porque a diretora estaria aqui. Tudo bem? Segunda-feira, 9 horas? Não tem problema, não. Próxima segunda-feira, 9 horas da manhã. Tá ok. Certo. Não, mas não estamos fazendo para complicar ninguém, certo? Quando eu falei das reuniões de manhã, é em virtude disso. Por exemplo, o senhor está colocando de Lavras. Se eu não puder no dia, eu fui comunicado, eu não vou poder ir, o Vladimir, mas pelo menos não vai deixar falar que foi convidado. Marcado o dia tal. Agora, é interessante a denúncia que o vereador Marcelo fez passar para nós. Ali também tem o embasamento dentro do contrato das denúncias que vieram ali, em tese. Sim, sim. Toda a documentação, a gente deve fazer isso aqui. Toda a documentação que está chegando a nós, eu quero esclarecer isso, está ficando com a Cacilda. Até porque algumas documentações são muito extensas, eu não estou pedindo para tirar 5 cópias porque é desperdício, né? Mas está todo ficando com ela, e aí cada um de nós, o que tem digital, está passando para os e-mails, ok? O que está já impresso, fica com a Cacilda para que a gente possa pegar, estudar e devolver sempre que julgar necessários. Tudo bem? Isso, a documentação, inclusive, entregue pelo vereador Marcelo na primeira reunião, já está anexada, que quem tiver interesse pode pegar. E mais uma sugestão aqui, para a próxima reunião, na próxima terça-feira, cada um de nós que já está estudando o contrato ou já terminou, vai trazer suas dúvidas, podemos trazer também alguns pontos que nós tenhamos conhecimento, vereador Jorge, da Varginha, por exemplo, vereador Vladimir, do bairro na zona rural, que é objeto do contrato, que ele já tenha conhecimento que tem falhas, e apresentar aqui, porque isso será objeto nosso de visita e confirmação daquela falha ou não do serviço prestado. Ok? Então, fica a sugestão já para a próxima reunião, se essa discussão entre nós 5, que é exatamente o tempo que nós precisamos, acredito eu que na semana seguinte já seja então o momento de chamarmos o representante da Copasa e também o representante da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, para aí sim iniciarmos os questionamentos e dúvidas que tenhamos. Tudo bem? Segunda-feira, 9 horas aqui, ou como que vai ser? Eu acho que a gente pode sair 9 horas da manhã daqui, é suficiente. 9 horas a gente sai daqui sem atraso. A gente poderia falar até para deixar o carro da Câmara à disposição. Isso. Eu vou no meu, a minha assessora vai comigo, quem quiser ir comigo, cabe mais 3 no carro. A gente pede um carro para ficar aí também. Mas como são 5, realmente são necessários 2 carros. Tá? Mais 2? Não, o meu mais um. Tá.
tá? Porque aí, saindo daqui 9 horas da manhã, a gente chega lá e faz a visita com tranquilidade. Combinado? Mais alguma colocação? Dizer a vocês que a gente está fazendo, né, da melhor maneira possível, tá? Quero agradecer pela sua vontade, pelo desempenho do trabalho. A gente foi em Pouso Alegre, foi de extrema importância, está sendo feita a técnica certinho. Porque aí se chorar, por que eu não estou perguntando? Estou perguntando, não estou fazendo as perguntas, porque eu estou vendo o andamento das coisas que está aí tudo dentro como está o contrato, e tecnicamente está indo bem. Quero agradecer a EFEI que veio, que marcou, eles vieram, e a gente está acompanhando da melhor maneira possível. Estamos juntos. Se Deus quiser, vamos vencer essa batalha, com a colaboração de cada um de vocês. Então, é isso que eu... Obrigado, vereador Wilson, pela colocação. Luiz Gonzaga, doutor Gustavo, muito obrigado. Alguma colocação? Estamos indo no caminho certo? Senhor presidente, eu só queria fazer uma colocação com relação aos documentos. Eu não sei se já está acontecendo isso, mas à medida que for surgindo esses documentos, que os originais fossem encaminhados para a Cacilda, sim, para que nós tivéssemos posse ali na secretaria dos originais. Sim. Né? Não sei se já está acontecendo, para ter esse cuidado, porque, né, no final das contas, aí, o relatório, se os originais estando com a gente, vai ficar muito melhor do que cópia, né? Caso isso aconteça. Outra sugestão que eu queria apresentar para a comissão, com relação ao contrato que o novo vereador Jorjão disse, de repente, ficaria mais didático até se pudesse criar aí uns slides, né, com as obrigações da Copasa. Do contrato em si. Que é o contrato. Tirando o contrato, si, de repente, quando for debater isso aí, perfeito, através do slide, fica mais fácil aí. Talvez com um projetor aqui, ó, para que todo mundo possa ter acesso a isso aí. Só para ficar assim mais fácil o trabalho nesse sentido, né? Só como sugestão. Porque, como passando, a gente verificando, qualquer dúvida em cada item, a gente tem tempo para fazer essa discussão. Esclarecimento, tanto da Copasa, como da prefeitura que estiver presente, entendeu? Tá. Eu agradeço desculpa, perdão. Então, só concentrar, toda a documentação da CPI vai concentrar na Cacilda. Certo? Que aí fica mais fácil para o presidente. Não tanto, a gente pede, tem a liberdade de pedir tudo bem? Tá bom. Nós já estávamos trabalhando nesse formato, Luiz. Toda a documentação que chega, o que chega na forma física, entregamos para a Cacilda. Sim. Se é coisa pequena, até peço para tirar cópias, mas normalmente são documentos grandes. O que chega na forma digital também está com ela, né? E ela encaminha para os 5 e-mails. Inclusive, os convites são feitos via e-mail. Exemplo, o convite feito ao grupo da Unifei foi feito pelo meu e-mail, com cópia para a Cacilda, para que ela possa imprimir e anexar aos autos também. Então, a gente está tendo esse cuidado. A Secretaria criou uma pasta lá da CPI. Eu imaginei. E é interessante que fique tudo, né? Isso. E para que todos os 5 membros tenham esse material à disposição. Eu vejo que a CPI está caminhando bem, sim, o novo vereador Jorjão, nesse sentido. Eu acho que está muito bem traçado. Vossa Excelência disse aí, com relação a receber esses documentos primeiro, né? Mas assim que receber esses documentos aí, a outra sugestão é que a gente fizesse um cronograma de ações da forma que a gente vai trabalhar para fazer esse levantamento, já com o contrato na mão, fazer esse levantamento aí do que está para acontecer, do que foi feito, não foi feito, e talvez até visitas, né? Nesses bairros aí, a olhos vistos, a gente tem percebido mesmo que, salvo engano, a Copasa realmente não atendeu aquilo que deveria atender até 2010, se não me engano, fala o contrato. Então, de repente, fazer um cronograma depois que chegar essa documentação, como Vossa Excelência disse, né? Para a comissão ter um pé realmente para onde ela vai caminhar, né? Com mais segurança. É a sugestão que eu posso passar aí. Estamos às ordens aí para qualquer trabalho nesse sentido. Obrigado, Luiz. Em momento nenhum estou falando aqui que não está fazendo o trabalho do modo correto. Certo? Não, para deixar bem claro, né? O que eu insisto, como o Vladimir está insistindo, o vereador, é da gente fazer esse estudo nele, porque ele que é o fio da linhada que nós vamos puxar, como se diz muito. Trabalho que está nada questionado, eu já falei. Agora,
Quando nós vamos pegar isso aqui, tem esse problema. Como ele está falando, está levantando esses dados para trazer os dois, sentar, e nós vamos ver dentro do contrato. A prefeitura vai apresentar, ó, o contrato fala isso. A Copasa pode falar uma coisa, mas o outro é bom estar junto, o município, para esclarecer para nós, e vice-versa. Aí o andamento está indo bem, mas só que eu insisto, me perdoe, mas é o contrato. É o fundamental, o ponto principal, em tese, da denúncia do vereador Marcelo, até as denúncias para nós pegar, ver dentro do contrato o que ele está falando, né, para a gente poder realmente dar seguimento. Eu me comprometo na próxima reunião, eu vou trazer o contrato na forma de slides, para que a gente possa discutir aqui artigo por artigo, né? Cada um já está estudando o seu, então a gente vai poder fazer isso. O artigo que não tiver nenhuma dúvida, passa. Aquele que tiver dúvida, para, e a gente analisa e alinha entre os 5 as dúvidas em relação ao contrato. Sobre o cronograma, eu estou aguardando exatamente a documentação chegar, porque a documentação foge do nosso controle quando chega. Depende da velocidade de cada instituição responder. Estando com isso em mãos, aí a gente pode definir, né, tendo a data inicial, todo o cronograma final. Mas eu já estou preocupado com isso, sim. Agradeço a preocupação e agradeço a sugestão. Mais alguma colocação? Próxima reunião, terça-feira, 16 horas, mas na segunda-feira, às 9 da manhã, saímos daqui, sentido estação de tratamento de esgoto da Copasa, para uma visita técnica. Tudo bem? A de terça-feira já ficou certinho, toda terça, toda 16 horas. A não ser que haja algum cancelamento, mas a princípio toda terça-feira, 16 horas. Alguma visita extra a gente marca, né? Isso. Tudo bem? De acordo? Então, agradeço a presença de todos. Não havendo mais nada tratado, dou como encerrada essa terceira reunião da CPI da Copasa. Muito obrigado a todos.